gente, tudo bom? Eu sou a Isa e sejam bem-vindos a mais uma aventura. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 12 livros que eu quero ler durante o ano de 2026. Eu sei que tem muita gente fazendo vídeos do tipo 26 livros para ler em 2026, porém eu nem sei se eu tenho realmente 26 livros que eu queira ler. E eu acredito que se eu tivesse, provavelmente essa lista mudaria durante o ano e aí não faria sentido pra mim o vídeo que eu estou fazendo agora, já que eu quero voltar nesse vídeo no final do ano e ver se eu realmente consegui ler os 12 livros que eu quero ler. Eu tentei o meu máximo colocar nessa lista de 12 livros os livros físicos que eu já tenho na minha casa, porém eu não estou em casa no momento, então eu não consigo ter todos os livros aqui para mostrar para vocês. E é isso, eu vou começar por eles e depois a gente vai para os que não estão aqui. O primeiro da lista, Eu Quero Morrer, Mas Eu Quero Comer, Theo Kobik, eu não sei pronunciar essa palavra, mas é um livro memória, que acredito eu que seria tipo uma autobiografia, né, de uma sul-coreana que basicamente registrou as sessões de terapia dela enquanto ela estava passando por uma fase muito difícil de depressão e ansiedade, e tudo que ela queria era encontrar conforto nas pequenas coisas, como essa comida que eu não sei pronunciar o nome. Eu achei um livro muito interessante. Eu acho que nesse ano eu vou tentar muito ler livros que me façam sentir coisas e me entender melhor. Não na vibe autoconhecimento, porque eu não consigo ler, não é muito o tipo de livro que eu gosto. Mas uma vibe tipo essa, que conta uma história de uma forma diferente, que vai me fazer entender um pouquinho mais sobre mim mesma no final de tudo. Então esse é um dos livros que está na minha lista de 2026. Agora, o segundo livro é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Eu estou com esse livro na minha lista desde o começo de 2025. Então eu fiquei muito feliz quando eu finalmente comprei esse livro. Ele definitivamente tinha que estar na minha lista de 2026 e eu acredito que eu talvez leia ele esse mês ou mês que vem, porque eu estou muito ansiosa de verdade. Ele basicamente fala um pouco sobre viagem no tempo e um romance envolvido entre eles. Um romance aparentemente entre dois passarinhos. Eu não sei exatamente se é um passarinho ou se são pessoas que representam passarinhos. Eu vou ler pra vocês a sinopse agora. Assim que se perde a Guerra do Tempo é uma história entre duas agentes rivais, vermelho e azul, de facções em guerras que manipulam a história através do tempo. Elas começam a trocar cartas secretas e poéticas em meio aos escombros da linha do tempo que destroem. A troca de mensagens evolui da rivalidade por uma intensa atração, forçando-as a escolher entre a sua lealdade à guerra temporal e ao amor que floresceu entre elas. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente o que foi, mas isso simplesmente me deixou muito curiosa. A primeira vez que eu vi sobre esse livro, eu fiquei, cara, eu tenho que ler. Então eu estou realmente muito feliz que esse livro está na minha lista e que eu tenho ele aqui na minha mão. E é isto. Agora, o terceiro livro físico da minha lista é Where Sleeping Girls Lie. Esse livro ainda não foi lançado em português, mas desde a primeira vez que eu vi ele, eu falei, cara, eu quero muito ler esse livro. Eu fiquei realmente um pouquinho curiosa e fixada sobre ele, só que eu não achava ele com tanta... Meu Deus, é muito pequeno! Caralho, esse livro é gigante. Eu não tinha visto isso. Olha o tamanhico da letra. Nossa, eu vou passar anos pra ler esse livro, porque ele é muito grande. Ele tem 398 páginas com uma letra minúscula. Eu vou ter que usar meu óculos pra isso, juro pra vocês. Mas enfim, desde a primeira vez que eu vi esse livro, eu fiquei muito curiosa sobre ele. Só que eu não encontrava ele na livraria com toda facilidade. E eu fiquei muito feliz quando eu comprei. Então ele definitivamente vai estar na minha lista de 2026. E agora eu vou ler pra vocês também uma pequena sinopse. Após ser aceita em um internato de prestígio, Sid rapidamente se vê envolvida no desaparecimento da sua colega de quarto. Conforme ela investiga a verdade por trás do sumiço e as mentiras sombrias que a rodeiam, Sid precisa decidir em quem confiar antes que a garota desaparecida seja ela mesma. Então, é um suspense e eu sou uma garota muito feliz toda vez que eu leio suspense. Agora vamos para o último livro físico que eu tenho aqui comigo, que é A Vida Invisível, de Ed Laurier. Eu fiquei muito curiosa sobre esse livro, porque os youtubers que eu gosto estavam falando muito bem dele. Então eu estou curiosa para saber sobre ele, para ver como que vai ser essa leitura. Tem grandes chances de eu gostar, porque também envolve um pouquinho ali sobre viagem no tempo e tudo mais.
Vou ler para vocês a sinopse. Em 1714, na França, Ed Laurier faz um pacto faustiano com o deus da escuridão para ganhar a imortalidade e a liberdade. Mas é amaldiçoada a ser imediatamente esquecida por todos que conhece. Após 300 anos vivendo invisivelmente através da história e da arte, sua existência muda drasticamente quando ela encontra um jovem em uma livraria em Nova York, que se lembra do seu nome. Então é um romance com uma leve viagem no tempo, já que ela vive para sempre, né? E eu tô muito curiosa, e é isso. Eu também tô muito ansiosa para o momento que eu vou ler esse livro. Agora eu não tenho mais nenhum livro físico aqui comigo no momento, então vamos para a minha pequena agendinha com os livros que eu quero ler esse ano. Então o próximo da lista é A Cabeça do Santo. Eu já comprei esse livro no meu Kindle. Eu vou ler ele esse mês agora, em janeiro, então estou muito empolgada, porque ano passado, literalmente, mas mês passado eu li... Como que é o nome? Orações para Desaparecer. Ano passado eu li Orações para Desaparecer, que é da mesma escritora, e eu gostei muito, foi um livro favoritado, e me deu ainda mais vontade de ler A Cabeça do Santo, que já estava na minha lista há muito tempo. Então eu já aproveitei, já comprei ele no meu Kindle, e os dois já estão na minha lista da Amazon para comprar eles fisicamente, porque eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo, que eu quero fazer um cantinho de livros brasileiros na minha estante. Então, se A Cabeça do Santo for 4 ou 5 estrelas pra mim, eu também irei comprar ele. Mas se não, eu só vou ler no Kindle, porque essa foi uma promessa que eu fiz pra mim mesma, que eu só teria livros 4 e 5 estrelas na minha estante. Agora o próximo livro, eu tenho ele físico na minha casa, que se chama Dark Sisters. Ele não tem tradução para o português ainda. É um dos livros do Book of the Month, que eu assino e chega todos os meses um livro novo pra mim. Ele basicamente fala sobre 3 mulheres que têm uma maldição atrás delas. E eu vou ler pra vocês a sinopse. São 3 mulheres de diferentes séculos. Anne, do século XVIII, curadeira acusada de bruxaria. Mary, da década de 1950, dona de casa em um casamento sufocante. E Camila, em 2007, filha de um pastor em um culto rígido. São ligadas por uma maldição sobrenatural de várias gerações. A maldição ataca as mulheres que reprimem seus verdadeiros desejos e identidade. Então eu estou muito curiosa sobre esse. Eu acho que de todos os livros do Book of the Month, esse daqui é o que realmente mais me deixou curiosa sobre. O último livro físico que eu tenho na minha casa é A Tale of Things Timeless. É um livro que também não tem tradução para o português. E eu comprei ele em um brechó. Eu vi esse livro, simplesmente chamou muito a minha atenção. E desde então eu quero muito ler ele, só que nunca tenho tempo. Então eu falei assim, ele vai ter que estar nessa lista, porque eu vou ler esse livro em 2026. E ele basicamente fala novamente sobre mulheres e conecta lugares. E ele é um livro que, se eu não me engano, ele é de uma escritora da Índia. E agora eu vou falar pra vocês a sinopse. A Tale of Things Timeless é um livro que acompanha a vida de 4 mulheres. A rebelde Aparna, a tradicional Mari, a determinada Savitri e a introspectiva Indira, que são conectadas pelos seus passados em Keredala, no sul da Índia. A história explora seus sonhos, suas decepções e o modo como elas navegam pelo amor, casamento e pela cultura em transformação. Então, eu sinto que esse é um livro que eu vou gostar muito. Então, estou muito ansiosa também para lê-lo. Agora, os próximos 3 livros são livros que eu não tenho físico, então serão livros que vão ter que ser comprados. O primeiro deles é A Mulher Habitada, é um livro brasileiro e me despertou muita vontade de ler. Não sei se vocês já repararam, mas a minha vibe para esse ano são ler livros sobre mulheres. Eu gosto muito dessa ideia e A Mulher Habitada chamou muito a minha atenção. A Mulher Habitada é um romance que acompanha uma arquiteta de classe média que se junta à luta revolucionária contra a ditadura na América Central. Sua vida é transformada quando ela é habitada pelo espírito de Itizá, uma guerreira indígena do século XVI. A história entrelaça o presente na luta política e o passado ancestral, explorando o despertar da consciência feminina e a política de Lavinia através da sua experiência de amor e guerra. Sim, eu estou muito curiosa e ansiosa para ler esse livro.
Agora temos os últimos 3 livros, então vamos começar com ficção científica, que é Recursão. Eu vi muitas pessoas falando muito bem e mal desse livro, então eu tô, assim, eu estou curiosa pra ver qual vai ser a minha opinião sobre ele no final de tudo. Vou contar pra vocês a sinopse, porque eu não faço muita ideia sobre o que é esse livro, na verdade. O livro explora uma nova doença chamada falsa memória, onde as pessoas repentinamente ganham lembranças de vidas alternativas que nunca viveram. Um policial de Nova York e uma neurocientista ambiciosa unem forças para combater uma epidemia global que está distorcendo a realidade, descobrindo que a causa está ligada a uma tecnologia de viagem no tempo com consequências catastróficas para o tecido da existência. Nossa, eu falei que só tinha 3 livros, mas na verdade eram 4. Agora tem 3. O próximo livro é Pedra, Papel, Tesoura. É um livro de suspense. Caraca, mas não para de passar. Desculpa, eu sou muito curiosa. Pois então, Pedra, Papel, Tesoura foi um livro que eu vi no Instagram. Deveria confiar? Não. Mas aparentemente é um suspense muito interessante e me fez ficar curiosa o suficiente para colocar na minha lista. A sinopse para vocês. O livro explora a falta de confiança, a percepção distorcida e a manipulação, com a autora levando o leitor a duvidar de tudo e todos, especialmente dos protagonistas que não são confiáveis. Eu tive experiências com leituras em que os protagonistas não são confiáveis, então eu estou muito curiosa para ler esse por exatamente esse motivo. Principalmente por ler já sabendo que eles não são confiáveis. Agora vamos para os últimos 2 livros, começando com In My Dream I Hold a Knife. São 6 amigos de escola que se reencontram e acabam tendo que desvendar um assassinato juntos. Isso é tudo que eu sei, por algum motivo me deixou muito curiosa, então eu botei ele na minha lista. E por fim, mas não menos importante, O Apartamento de Paris. Eu comprei esse livro em junho de 2025. E ele tá na minha lista há muito tempo. E todos os meses eu tento fazer com que ele seja o escolhido no Clube do Livro. Que a gente sempre sorteia. A gente nunca, tipo assim, fala sobre um livro e a gente escolhe que aquele vai ser o livro. Então, a gente sempre sorteia e o meu livro nunca é sorteado. E eu vou colocar ele todos os meses de 2026 até ele ser sorteado. E se ele não for sorteado em dezembro, eu irei ler esse livro por honra, entendeu? Jess, sem dinheiro e fugindo de problemas, vai morar com seu meio-irmão Ben, em um luxuoso apartamento em Paris. Quando ela chega, Ben desapareceu sem deixar vestígios. Jess começa a investigar o sumiço, descobrindo que todos os vizinhos do prédio, um grupo de moradores ricos, estranhos e muito reservados, têm segredos sombrios e motivos para o desaparecimento do irmão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Eu sei que foi uma baguncinha, sabe? Porque o meu gosto literário é um pouquinho ali, outro pouquinho aqui. Mas eu estou muito ansiosa para as minhas leituras desse ano. Eu acho que todos os livros que eu li ano passado só me fez entender melhor o meu gosto literário. Então, eu sinto que eu estou no caminho certo, sabe? Para ler mais livros que eu gosto e ter mais 5 estrelas e falar sobre esses livros com muito carinho e amor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de dar um like, de comentar quais são os livros que você quer ler esse ano. E é isso, não esqueçam de voltar aqui no canal e ver quais são os próximos livros que eu li, quais são as minhas próximas aventuras. E eu estou ansiosa para ler vários livros com vocês esse ano. Um beijo e tchau!